E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, tá? Eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês. É um assunto que, né, como todos os outros, eu já queria ter comentado no canal, mas surgiu agora a oportunidade e vontade de falar sobre, por causa de algumas coisas que surgiram aí, tá? O seu Anderson me mandou essa matéria aqui e eu tava aqui, gastei um tempinho aqui pesquisando inglês, traduzindo alguns textos e é bem complicado, né, achar alguns conteúdos, mas eu achei uma matéria muito interessante mesmo, tá certo? Eu tava pesquisando outras coisas aqui que eu vou fazer vídeo também, tá? Mas eu achei uma matéria muito interessante e que vai ser vamos dizer assim, né? Usar o termo em inglês, um mind blower, né? Vai ser uma explosão de cabeças, porque essa matéria em específico, por mais que fale de números e obviamente, e eu acredito sim até certo ponto que os homens eles tendem a praticar mais zoofilia, a questão é por qual motivo? E aí é onde o negócio começa a ficar esquisito. E aí eu também vou contar uma outra experiência que eu tive, né? É, com essa questão, né, de pessoas se interessarem aí por bestialidade, tá? Vamos lá, só para tornar o público aqui um pouco mais inteligente e sapiente acerca das coisas, pessoal, a zoofilia ela se enquadra nas parafilias, como pedofilia e por aí vai. Então a zoofilia ela não é o ato em si, não é crime a pessoa expressar desejo por um animal. Pois é uma doença, é uma patologia, né? Não, é uma doença, tá certo? É considerado uma doença ou um desvio comportamental de ordem psicológica, né? Ou uma doença psicológica. Só que a gente sabe que estão sensibilizando as pessoas acerca da pedofilia. E eu já falei também, né? Que se a pedofilia, incesto, zoofilia se tornar lei, se tornar algo aprovado pela sociedade, primeiro virá por uma demanda feminina. Eu venho falando isso há mais de 2 anos. Primeiro virá por uma demanda feminina e os doentes homens vão se aproveitar disso para praticar abertamente, tá certo? Então isso aí eu já tô avisando há anos e olhe que as coisas têm piorado, porque assim, mulher brinca com cachorro na internet, homem fazer qualquer coisa, a gente sabe. Às vezes pergunta, não, por que você bate tanto na questão da mulher? Porque mulher, tudo que faz, ou é por amor, ou é bonitinho, ou por vingança. Nunca é crime, tá? Nunca é doença, né? E doença não fala no sentido de ver como coitadinha, não. Fala no sentido de ser algo patológico, ruim para a sociedade, né? Sempre tem uma desculpa para a mulher fazer merda, certo? E é por isso que eu pego no pé. Se o homem fizer qualquer sinalzinho, cara, já era. O cara é execrado da vida pública, né? O cara é cancelado na vida social e na vida particular dele. Mas mulher não. Então é por isso que eu sinto a necessidade de falar. E você vê aí mulher amamentando gato, cachorro na internet, né? Mulher pegando nas pastas de cachorro, mulher chupando língua de cachorro. Várias, a maioria dessas produtoras de conteúdo de OnlyFans fazem sexo com animais, tá? Mas não dá em nada. Só dá alguma coisinha quando elas são burras de vazar assim numa rede social aberta, alguém pega lá, vê, alguém que é contra, e aí começa a alardear e aí elas se ferram, tá? Mas acontece o tempo todo. Mas se fosse um homem, a gente sabe, né? Logo seria cortado. E, obviamente, né? Há uma necessidade de combatermos isso, porque perante Deus é abominação, tá? É abominação, tá certo? Então vamos ler essa matéria, depois eu passo para a matéria americana e vou dando alguns pontos aí de acordo. Mais uma vez, vou repetir, é um dos vídeos mais importantes desse canal, então eu espero que vocês compartilhem, tá? Eu sei, eu posso falar uma palavra pesada, o assunto é pesado, pessoal, quieta com isso. Quem quer enganar vocês, engana é falando manso. Temos que falar a realidade aqui, porque o negócio tá ficando esquisito, tá? Lembrando também, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição. Vamos ler essa matéria. Pessoal, tem muitas outras matérias que eu poderia ler, mas essa já é o suficiente para ser introduzido o assunto de fato que eu quero trazer aqui para vocês, ó. Doentio. Mulher grava vídeo fazendo sexo com cachorro e vende conteúdo. Aposta quanto se fosse um homem aqui não teria a cara borrada? Aposta quanto? Pois é. Uma jovem de 19 anos, identificada como Denise Frazier, foi presa no Mississippi, Estados Unidos, após gravar um vídeo enquanto abusava sexualmente de um cachorro. Denise recebia dinheiro para gravar os vídeos dos abusos. O cachorro foi resgatado. Não, não recebia dinheiro, não. Ela, esse pessoal que toma a iniciativa de fazer esse tipo de conteúdo. Entendeu? Aqui como se as pessoas incentivaram ela. Não. Por que não investiga? Por que o terra?
não investiga isso aqui no Brasil, eles vão achar muita coisa. É só entrar na internet, eles vão achar muita coisa de gente até que tá na mídia aí, dessas putinhas na mídia aí, entendeu? Que faz atos com animais, tá? O cachorro foi resgatado pelas autoridades e está sob os cuidados de uma veterinária. Em meus 17 anos de aplicação da lei, este é um dos casos mais perturbadores que já investiguei, disse o sargento J.D. Carter, do Departamento de Xerife do Condado de Jones. Ah, é o xerife. Tu é novo no assunto, o negócio rola bastante. Denise está sob custódia antes de comparecer ao tribunal nesta quinta-feira, 12, se considerada culpada. Frozer pode pegar até 10 anos de prisão. Em um país sério, né? Como os Estados Unidos, querendo ou não, a lei lá ainda é sério. Agora a gente vem para essa matéria aqui, ó. Eu peguei essa matéria partindo dessa pesquisa que eu estava fazendo aqui, né? Porque a gente tem que pesquisar em inglês, aí você tem que eu tenho que ir abrindo, tem que traduzir, tem página que não traduz, que eu tenho que copiar o texto todo, traduzir. Então é extremamente cansativo, pessoal. Não é simples quando a gente quer puxar alguns assuntos que você bota aqui no Google brasileiro e não aparece porra nenhuma, entendeu? Ou quando aparece é enviesado, tá? E eu li o comentário, na realidade, dessa senhora aqui, né? Mr. Jenny Edwards. E olha o comentário dela. É difícil prever quantas mulheres se envolvem na bestialidade. Pesquisas do final da década de 40 e início da década de 50, muito antigo, né? Indicaram que e já, ó, cerca de 2% das mulheres nos Estados Unidos haviam se envolvido em atos sexuais com o animal. Estudos recentes encontraram números mais elevados. Se você estiver interessado em uma resposta mais aprofundada, você pode ler o relatório Kinsey sobre interesse sexual na mulher humana, né? E isso aqui é um livro, tá? E infelizmente não tenho acesso por aqui, não consigo. É esse livro aqui, é essa capa aqui. Eu não sei se tem em português, tá? Que é isso aqui, ó, Sexual Behavior in Human Male, né? Eu não sei se a gente acha isso aqui no Brasil. Eu sei que vende na um instante virtual, só que parece que não tem em português, né? Tem na estante virtual, cara, mas não tem em português. E essa mulher recomenda esse livro sobre esse assunto, então deve ser muito bacana. Quantas páginas é? Tem uma aqui. Não tem nem muitos detalhes aqui sobre o livro, né? Deixa eu abrir ele aqui. Livro usado com marcas de manuseio, texto e grifos de anotações, rasuras. Talvez se tem algum. A compra não tem o apêndice, né? O Scott Hahn. Scott Hahn é um escritor conhecido. Tá. Já sei o que é isso aqui. Foi uma recomendação de um católico. Porra, é grande pra caralho, bicho. Quantas páginas? É muito grande, cara. 1 quilo, quase 1 quilo, 1,3 kg. É muito grande esse livro. Eu chuto que esse livro possa partir aí para mais de 600 páginas por esse peso aqui. Muito grande. Então deve ser um livro de uma pesquisa muito profunda. Mas enfim, né? A gente não tem acesso, mas buscando aqui. E tem várias pessoas. Aqui eu não vou levar isso aqui em consideração. Tem pessoas contando, pessoas conversando, pessoas discutindo, pessoas rebatendo, né? Então tem muita coisa aqui, ó, que são, na verdade, tipo. Esse core aqui é tipo. Sei lá, um Reddit da vida? Não sei. Parece, né? Mas vamos lá. Aí eu consegui essa matéria. E agora vamos passar para essa matéria que é o principal aqui pra gente, tá? Ó. Por que alguém iria querer fazer sexo com um animal? A psicologia da bestialidade, tá bom? Aqui, no caso, é em inglês, tá? Eu traduzi aqui, tá certo? Não tem em português aqui, esse site é americano, tá? É a Independent. Pô, é uma TV grande lá nos Estados Unidos, né? Ainda é legal em números surpreendentes de lugares ao redor do mundo. Ainda é ilegal, né? Acho que traduziu errado. Vamos lá. Ó. No início da semana, a Dinamarca aprovou uma lei que torna a bestialidade uma ofensa criminal a partir de 1º de julho em um movimento para combater o turismo sexuais com animais. Cara, esses países de primeiro mundo, eu vou te contar, viu? A bestialidade, também conhecida como zoofilia, é tipicamente definida como relacionamento relacionada a intensas fantasias sexuais recorrentes, impulsivas e atividades sexuais com animais não humanos.
Atualmente ainda existem vários países onde a zoofilia é legal, incluindo o Brasil. Quer dizer, aqui é uma desinformação, a zoofilia não é legal, mas se eu... Não, é ilegal aqui no Brasil, só que eu não sei exatamente qual é a penalidade, não é assim, basicamente você não é tão penalizado, tá? Você é preso ali, é coisa simples, tá? Não é tão pesado. Agora, é claro que esse site ele passou uma desinformação muito grande, né? Que aí ele vai colocar os países que são países de terceiro mundo lá para eles, né? Vamos lá. A zoofilia é legal, incluindo Brasil, México, Tailândia, Finlândia, Hungria e Romênia. Nos Estados Unidos não há lei federal contra a zoofilia, embora a maioria dos estados a classifique como crime, ou contravenção, embora em alguns estados seja tecnicamente legal, por exemplo, Texas, Connecticut, Nevada, Nova Jersey, New Hampshire, Wyoming, West Virginia e Novo México. Nos últimos anos, escrevi artigos sobre a psicologia de muitos tipos diferentes de zoofilia, incluindo aqueles que se envolvem com atividades sexuais com cães, sinofilia. Ah, ele não botou sinofilia como atividades sexuais com cães, né? A sinofilia é o clube de raças de cães, né? Não, não sei, talvez nos Estados Unidos o significado seja esse, tá? Gatos, a eurofilia, cavalos, equinofilia, porcos, porcinofilia, pássaros, ornitofilia. Apesar que realmente, se no Brasil tiver. Se é o nome no Brasil. Ó, quer ver? Vamos tirar essa dúvida aqui, só pra mim não estar falando besteira aqui, né? Porque é um assunto sério, né? É isso, é isso, é isso. Confederação Brasileira de Sinofilia. É porque assim, eu não sei, cara. É a CBKC, né? Que aqui toma conta bastante de muitas raças, né? Pastor alemão, pitbull e por aí vai. É, porque filia, cara, essa filia, ela vem exatamente desse apego exacerbado e tal, né? Você pega aqui, ó, o que é uma filia? Vamos dar um exemplo, né? O que é uma filia? Filia, cara. Filha, em grego, romanos, filha, retirado do tratado de Ética e Nicômaco de Aristóteles. O termo é traduzido geralmente como amizade e às vezes também como amor. Ah, tá certo, ok. Não é tão complicado. Então, a pessoa que se relaciona aqui no termo usado nos Estados Unidos, obviamente, seria essa pessoa que tem amizade ou amor, né? No caso, obviamente, da CBKC é amizade, né? Obviamente. Tá, vamos lá. Beleza. Golfinhos, delfinofilia, sim, e tem até um vídeo no TikTok que você acha aí uma mulher deixando um golfinho. Quer dizer, o golfinho nadando em cima dela, mas ela tava tratando como se fosse o golfinho querendo fazer sexo com ela, né? Lagartos, herpetofilia, insetos, morficofilia. Formicofilia. Dr. Alfred Kinsey chocou os Estados Unidos na década de 50 quando seu infame relatório Kinsey afirmou que 8% dos machos e 4% das fêmeas tiveram pelo menos uma experiência sexual com o animal. Talvez, sem surpresa, houve uma prevalência muito maior de atos zoológicos entre as pessoas que trabalham em fazenda natural. Por exemplo, 17% dos homens tiveram um episódio orgástico envolvendo animais. De acordo com Kinsey, os atos sexuais mais frequentes que os humanos praticavam com animais incluíam bezerros, ovelhas, burros grandes, aves, patos, gansos, cães e gatos. Na década de 1970, o renomado sexólogo professor John Money afirmou que os comportamentos zoofílicos eram geralmente transitórios, ocorrendo quando não havia outra saída sexual disponível. No entanto, pesquisas realizadas no ano 2000 mostram que esse não é o caso. Até o advento da internet, quase todos os estudos científicos ou clínicos relatados sobre zoofilia eram relatados de casos de indivíduos que buscavam tratamento para sua preferência sexual incomum. No entanto, a internet reuniu muitas pessoas com ideias semelhantes e existem dezenas de sites onde zoófilos conversam online e partilham seus vídeos, incluindo o Fórum Beast, a maior comunidade online de zoófilos do mundo, com dezenas de milhares de membros. É foda, né, bicho? Quase todos os estudos publicados recentemente coletaram seus dados online de amostras não clínicas. Todos esses estudos relatam que a esmagadora maioria dos zoófilos masculinos e femininos auto-identificados não fazem sexo com animais porque não fazem sexo com animais porque não há outra saída sexual, mas o fazem porque é uma preferência sexual. As razões mais comuns. Agora aqui, ó. Aqui vem o mind blow aqui, a explosão de cabeça, que é a motivação.
E isso torna o que o homem pratica muito diferente, em um grau assim, menos agressivo, não é menos agressivo, mas qual é o termo que eu poderia utilizar aqui? Mais compreensível, tá? Não que deva ser compreendido, entenda. Do ponto de vista de, vamos analisar os motivos. Você consegue entender o porquê existe uma dificuldade para o homem e o porquê ele recorre a isso? E, pô, eu vou dar alguns exemplos aqui, é óbvio, eu vou dar alguns exemplos. E quando se trata de mulher, você vê que é uma pura perversão. Uma pura perversão do mais mau caratismo possível. Porque aí você imagina uma mulher não tendo condições de acesso a homens, e quando você vai ver na internet o caso de mulheres que casaram-se com animais, porque tem mulheres aí que casaram oficialmente com o cachorro dela, mulheres que praticam zoofilia, essas mulheres que vendem conteúdo em que sua maioria praticam zoofilia, você olha para essas mulheres e você diz assim, é o perfil de um incel, que não teria o quanto de homens elas pudessem, e elas não têm o quanto de homens elas querem nas redes, pagando o conteúdo dela. Então você vê que, do ponto de vista moral, é algo muito mais hediondo do que um cara que não teve acesso à mulher, tá? Os dois são execráveis, são condenáveis, mas quando se trata de crime, existe o motivo do crime, né? Se ele vai ser qualificado, não qualificado, né? No caso aí de assassinato, mas eu estou dando exemplos que sim, o crime ele tem que partir de um motivo, né? Se ele vai ser por motivo torpe, né? Se ele vai ser culposo, doloso, você tem tudo isso, né? Atenuante, agravante. Então, quando tu coloca na balança, tu vê assim que, beleza, eu entendo, beleza. Os homens é porque não têm acesso a mulheres, é porque os caras são tímidos, é porque as mulheres rejeitam eles e eles acabam pendendo para isso. Mas e o motivo? Qual é o motivo que as mulheres praticam zoofilia? E aí você começa a ficar assustado, ó. Por exemplo, um estudo do Dr. Hani Miletsky pesquisaram 93 zoófilos, 82 machos e 11 fêmeas. Por que eles botaram assim, a tradução assim, né? Homens e mulheres. Apenas 12% de sua amostra disseram que praticavam sexo com animais porque não havia parceiros humanos disponíveis. E apenas 7 disseram que era porque eram tímidos demais, aqui no caso de homens, tá? Demais para fazer o sexo com humanos. Para as fêmeas, os principais motivos para fazer sexo com animais foi porque sentiam atração sexual pelo animal. Olha isso. 100% delas. Seguido de tinham amor e carinho pelo animal. Quantas mulheres você já viu dizer que gosta mais de bicho do que de gente? Né? Você vê elas abraçando vaca, você vê elas abraçando isso, você vê elas as loucuras que mulher faz aí, né? Principalmente as veganas. Ou porque diziam que o animal queria fazer sexo com elas. Elas se insinuam, né? Coloca o cachorro para cheirar e tudo mais. É óbvio, o animal tem instinto. A maioria das amostras de Miletsky preferia sexo com cães, 80% machos, as mulheres 100% delas preferem cães, ou cavalos, 81 machos, 73% fêmeas. Apenas 8% dos machos queriam parar de fazer sexo com animais e nenhuma das fêmeas. Então você vê o quanto é assustador isso aqui? Quer dizer, ainda nesse grupo de pessoas doentes, né, criminosas, você tinha homens ali que tinham desejo, ele queria parar com aquilo, ele lutava contra aquilo. Enquanto mulheres, nenhuma. E eu sempre digo, mulher não se arrepende do que faz, eu nunca vi. Gidão, mas ali é fulana, eu vi, tem uma mulher que se arrepende. Ela foi pega no ato, fazendo, ela foi pega com a boca na boca, foi? É arrependimento de ladrão, filho. Ladrão só se arrepende de não ter conseguido roubar. Mulher é a mesma coisa. Ela só se arrepende de ter sido pega. Se ela não fosse pega por ela, ia passar em branco aquilo ali. Ao contrário dos relatórios do estudo de casos de zoofilia publicado antes de 2000. Em 2011, o Dr. Anil Angrewal publicou uma tipologia abrangente de zoofilia na revista de Medicina Legal e Forense. O Dr. Egrinal afirmou que havia 10 tipos diferentes de zoófilos, com base na literatura científica e clínica, bem como em algumas especulações teóricas, por exemplo. Personagens humanos animais. Aqui, furry, né? Aqueles que nunca fazem sexo com animais, mas ficam sexualmente excitados por quererem fazer sexo com humanos que fingem ser animais. Os furries aqui. Zoófilos românticos, aqueles que mantêm animais como animais de estimação como forma de estimular psicossexualmente sem ter nenhum tipo de contato sexual com eles. Mulher?
Fantasiadores zoológicos, zoofílicos, aqueles que se fantasiam sobre ter relações sexuais com animais, mas nunca o fazem. Zoófilos letais, táteis, aqueles que obtêm excitação sexual ao tocar, acariciar animais ou seus órgãos genitais, mas na verdade não têm relações sexuais com animais. Zoófilos fetichistas. Mas, cara, tudo isso aqui pra mim eu vejo que é uma escada pra progredir até chegar a vias de fato, né? Porque ninguém já começa do começo, né? Vamos dizer assim, ou do final. Aquele que mantém várias partes dos animais, especialmente peles, que são usadas como estímulos eróticos, como parte crucial de sua atividade sexual, normalmente masturbação. Bestiais sádicos, aqueles que obtêm a excitação sexual da tortura de animais, conhecido como zoosadismo, mas não envolvem relações sexuais com animais. Zoossexuais oportunistas, aqueles que têm encontros sexuais normais, mas teriam relações sexuais com animais se surgisse a oportunidade. Zoossexuais regulares, aqueles que preferem sexo com animais a sexo com humanos, mas são capazes de fazer sexo com ambos. Esses zoófilos se envolverão em uma ampla gama de atividades sexuais com animais e amarão os animais em um nível emocional. Bestiais homicidas, aqueles que precisam matar animais para fazer sexo com eles. Embora capazes de fazer sexo com animais vivos, há um desejo insaciável de fazer sexo com animais mortos. Zoossexuais exclusivos, aqueles que só fazem sexo com animais, excluindo parceiros sexuais humanos. Pessoalmente, não vejo os jogadores de papel humano animal como zoófilos, pois isso incluiria aqueles furry fandom. Eu citei os furry fandom, mas pô, mas é. Se É claro que a questão do furry tudo bem, vai. O furry é um pouco mais complicado, por quê? Porque o furry, ele é um animal, mas que tem diversas características sexuais humanas, ou seja, ele vai ter o pelo, a aparência, muitas das vezes, só que os órgãos, seios e tal, vai parecer com humanos, tá? Então, biologicamente é impossível, mas se a pessoa cria esse tipo de parafilia, o que é que vai acontecer, né? Eu acho que pode escalonar sim. Indivíduos que se vestem e se interagem socialmente como animais. Não existe uma definição oficial do que realmente é furry, embora a maioria dos furries concorde que eles compartilham um interesse em personagens fictícios de animais antropomórficos, que têm características e personalidades humanas, ou criaturas mitológicas ou imaginárias que possuem capacidades humanas ou sobre-humanas. O furry fandom também desenvolveu seu próprio vocabulário, incluindo palavras como fursona, persona peluda, plush, pessoa que faz sexo com bichos de pelúcia e if, pornografia peluda. Um estudo do David Hust com 360 membros da comunidade furry sugeriu que menos de 1% eram peludos e que 2% eram zoófilos. Tá? Então, é um número mais considerado do que a primeira pesquisa, né? Mais considerado, porque é 360 pessoas, né? Muitos zoófilos acreditam que, nos próximos anos, sua preferência sexual não será vista como diferente de ser gay ou hétero. Não, de ser gay, né, cara? Hétero é normal. De ser gay, porque gay também era doença, né? Quem se lembra? Gay era crime, se tornou doença, né? E hoje é normativo. Pedofilia, a mesma coisa, vai se tornar normativo. Zoofilia, a mesma coisa, vai se tornar normativo, tá? Esta não é uma visão que eu defendo, especialmente porque os animais não podem dar consentimento, embora muitos zoófilos afirmem que os animais com quem eles têm relações sexuais dão consentimento, mulher. A única coisa que sabemos é que na internet revolucionou a forma como realizamos nossas pesquisas e temos acesso aos grupos difíceis de alcançar. Graças à pesquisa online, a zoofilia é apenas um dos muitos comportamentos sexualmente atípicos sobre os quais agora sabemos mais, tanto comportamental quanto psicologicamente. Tá bom? Então tá aí a matéria. Eu achei uma matéria muito boa, bem interessante, os números coerentes, tá? Do que tange o que eles trouxeram. Agora, é claro que eu não vou dizer aqui que mulheres praticam mais zoofilia. Eu não sei, cara, se eu tô ficando longe desse microfone. Mas, assim, eu não vou dizer que mulheres praticam mais zoofilia. Agora, que os motivos, como é citado aqui no site, é um pouco mais complicado de você engolir, né? Porque um exemplo, vamos lá, agora eu vou contar aqui duas histórias pra gente finalizar o vídeo. A primeira história, assim, eu moro no Nordeste, tá? E eu já ouvi diversos e diversos e diversos e diversos relatos de homens que fizeram, né, praticaram essa abominação com animais.
E todos eles, galera, todos eles, os que eu conheço, o motivo era não tinha acesso à mulher. Tá, o cara morava na roça, né? Era sozinho, ou tava na roça, mas não tinha. Um exemplo, você vai ter relacionamento, muito relacionamento homoafetivo também, né? Os moleques ali se trocando. Isso rola bastante. Isso acontece por quê? Porque não tem acesso à mulher. Tá certo? Hoje é muito mais fácil esse acesso à mulher. Antigamente não era. Então não é difícil você ver um senhor que morreu virgem, nunca trepou com uma mulher, mas trepou com animais. Eu conheço um senhor aqui, tá? Não vou citar nomes nem nada, né? Mas e ele é tão assim, não é inocente a falar, até porque para mim não é inocência, mas ele é tão, é, para ele era tão normal aquilo que às vezes ele contava assim, ia contando na maior gargalhada que pegava as cabras e não sei o que lá. O próprio Lula, né, falou, né? Por quê? Tipo assim, o senhor tem seus 74 anos, ele nunca se deitou com uma mulher. Ele não tinha acesso a isso. Entendeu? Agora, no caso de mulher, o que assusta é isso aqui. Porque não é mulheres que não teriam acesso a homens, né? Elas dão seus motivos aqui, ó. Tinha amor e carinho pelo animal, tá? Tinha amor e carinho pelo animal. Ou porque diziam que o animal queria fazer sexo com elas. A maioria ou porque diziam que o animal queria fazer sexo com ela, né? Porque sentiam atração, primeiro, sentiam atração sexual pelo animal, tinha amor e carinho pelo animal, e não é difícil você ir na internet e você ter mulher falando e defendendo animal, tá? Dizendo que ama animais, principalmente senhoras, né? Ou porque diziam que o animal queria fazer sexo com elas. Ou seja, elas acabam incitando. Eu mostrei para vocês aqui, um dia desse, um vídeo no Instagram, uma menina que aparentava seus 13, 14 anos, e o cachorro lá em cima, tá? Tem outras coisas que não dá para mostrar, né? Porque é deveras pornográfico. Entendeu? Então, quando você pega esses motivos aqui, você fica, poxa, né? É um pouco complicado, é um pouco complexo. E aí tu pega, né? Você pega aqui, ó, criadoras de conteúdo Um exemplo, a própria Pipoquinha foi cancelada um dia desse por conta desses conteúdos. Tem uns conteúdos dela que ela fez com gato, com cachorro. Não chegou a vias de fato, mas botou pra lamber, pra mamar, entendeu? Abertamente, né? Vamos botar assim, ó. Supostamente. Espero que não apareça nada demais, né? Fiz. Aí, ó. Você sabe o que é engraçado? Você sabe o que é engraçado? Você sabe o que é engraçado? Um exemplo. Você tem um exemplo aqui. A própria. A própria. É, André Surak fala que o primeiro orgasmo dela foi com um cachorro, né? Mas aí tu pode dar uma matéria aqui, aí eles vêm, ó. Homem é preso suspeito de forçar mulheres a fazer. É sério? É sério isso aqui? Cara, ele forçava as mulheres a fazer sexo com o animal. Forçava. Forçava ou gerava algum tipo de conteúdo? Elas diziam que eram obrigadas. É óbvio, a casa caiu e sofreram violência física e psicológica. Uma delas chegou a ser perseguida em outro município. Ouvimos as vítimas e outra fugiu para São Paulo, que fazia vários tipos de chantagem, como não vai relatar, eu não vou divulgar os vídeos. Vídeo? Não vou relatar. Era o cara mesmo que forçava ou elas que geravam o conteúdo? Mas, obviamente, tem que culpar o homem, tá? Tem que culpar o homem. Você vê, não aparece, cara. Não, violência contra a mulher. Foi isso que eu botei pra pesquisar. Não aparece nada. Se eu botar aqui em inglês, eu pego aqui, ó. Tá. Tradutor. Eu boto aqui, ó. Brazilian Content, criadoras de conteúdo brasileiro. Tá, eu poderia tirar aqui, né? Eu vou tirar aqui. Esse Brasília aqui. Tá. Family Content Creators who allegedly. Supostamente não sei como é que eu vou ler isso aqui, não. Had sex with a dog. Tá, primeiro a gente coloca aqui essa matéria. Aí você já pega uma macete e dá uma pesquisada em inglês, tá? E aí, pessoal, você tem que saber o mínimo de inglês. Por quê?
causa disso aqui, ó. Porque eu não vou ficar saindo abrindo e tudo, ó. Um exemplo. Mississippi Woman, Filmed, esse aqui foi a matéria que a gente leu, Herself Having Sex with a Male Dog. Tá? Vai cachorra fêmea? Boto pra lamber. Denise Fraser, tá aqui de novo, a Mississippi Denise Fraser. De novo, pô, muita matéria. É porque é recente o caso, né? Investigators realiza new details, tá? Aqui, novos detalhes, não sei se é o mesmo caso. Mas aqui tá aparecendo. Aqui, ó. Aqui nos Estados Unidos mostra o rosto da cidadã, né? Não apareça nada demais, não apareça nada demais, não apareça nada demais, não apareceu nada demais. Quase, quase, quase. Aqui, ó. Você vai ver outras coisas aparecendo aqui, mas aqui, ó. Aqui mostra, né? Estados Unidos mostra. Você bota aqui, tá pro rosto da madame, porque não pode mostrar. Então, agora aqui a gente pega aqui, ó. Brasília Man and Dream, a Trip Clad, a Dog Beside, não, Panic and Emocional, Alligator Cooper, Rússia. J-Pop, Idol, Alleged Sex Abuse, Beyond Musical. Tá aparecendo outras coisas aqui que não é exatamente relacionado. Aqui é aquela questão, né? Você tem que ir mudando os termos e pesquisando até aparecer alguma coisa, tá bom? Drugs and Crime. Aqui, ó. A Have Sex with a Dog. Então tem coisa relacionada aqui, só que a gente tem que abrir aqui, tem que traduzir, tá bom? Então é um pouco complicado, mas eu estou mostrando pra vocês como é que vocês acabam fazendo uma pesquisa aqui para aparecer. E aparece, tá? Estados Unidos não é igual ao Brasil, não. Tá? Aparece aqui, eles não cobram isso aqui, isso que é outra matéria que eu vou fazer. Tá certo? Então, pessoal, é basicamente isso aí, tá? O que é que vocês acharam disso? Então, essa é a questão. Os motivos é o que pesa, né? Então, é isso aí. Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição.